Programa livre para todos os públicos. Olá! Se você gosta de arquitetura, urbanismo e muita informação, você está no lugar certo. O programa Urbanidade está no ar. Onde você costuma comprar seus livros? As livrarias de rua estão cada vez mais raras, não é? Hoje, Urbanidade foi conhecer uma história de resistência em Fortaleza. Vamos receber a artista Andréa Dalólio para falar sobre arte na cidade. E para começar, vamos até Caucaia visitar o Museu do Caju, essa fruta que é a cara do Ceará. O caju ganhou um museu em Caucaia. Além de fortalecer a cajucultura, o espaço tem a proposta de usar a fruta como instrumento de inclusão sociocultural, ambiental e turístico para o nosso estado. Gerson, como foi que surgiu a ideia de criar esse universo do caju? História de 26 anos. Em 1995, eu e minha genitora, Rita Miranda Linhares, e de repente surgiu a ideia da gente criar um espaço cultural dedicado à cultura do caju cajueiro. E a gente começou a viajar o Ceará, né? Começou a falar sobre essa cultura do caju para outras pessoas. De repente a gente começou a se empolgar, só que só em 2007, né, há 14 anos, foi que a gente montou verdadeiramente o acervo do Museu do Caju aqui nessa chácara verdejante, o olhar do produtor rural, do agricultor que planta, que colhe o caju e que faz os produtos derivados do caju, do doce, tanto do doce, da rapadura, do mel, da cajuína, da castanha em si. Partiu para a literatura popular, a gente fez parceria também com cordelistas, a gente também teve a participação dos artesãos, a gente começou a reunir artesãos também nas nossas itinerâncias. Tanto é que hoje o Museu do Caju tem o maior acervo de obras de arte do Brasil e do mundo com a temática do caju, né? E a gente foi ajustando o museu, foi criando esse espaço multifacetado e hoje a gente tem um museu, né, com mais de 5.000 obras, um espaço onde o visitante, principalmente o cearense, poderá vir e sair com a identidade cultural do Ceará. Fala também sobre as parcerias e como essas parcerias mostram a proposta mesmo do museu, né? A partir dessas parcerias a gente tem a proposta do museu. Fala sobre isso. Sim, com os produtores de caju, a gente tem já 20 municípios, a gente já trabalha com 150 famílias produtores de caju. Eles fazem esses produtos derivados do caju e da castanha, né? A gente tem também os artesãos, tem os cordelistas também. Se alguém quiser fazer um cordel, né, sobre a temática regional, nós temos uma equipe boa de cordelistas, parceiros do projeto. A gente já tem mais de 400 artistas plásticos que fazem obras de arte no Brasil inteiro. Então, quando a pessoa visita o museu, eu gostei dessa tela, a gente indica o artista plástico. Quer dizer, o nosso museu não é aquele museu estanque, parado. O nosso museu ele tem um olhar aqui na nossa sede. A gente tem nossas feiras itinerantes no interior do estado, através da exposição Meu Caju Cajueiro, além, é claro, dos nossos trabalhos ambientais, né? Tudo que, boa parte do material que vai para reciclagem, geralmente a gente pega esse material, as pessoas doam esse material e a gente transforma em arte. Então o Museu do Caju, ele já tem um reconhecimento nacional, falta agora só o reconhecimento do Estado e da Prefeitura. Lembrar que Caucaia não é só litoral, eu amo o litoral de Caucaia, mas aqui em Caucaia a gente tem Serra, Sertão, litoral e tem o Museu do Caju, o único museu do município. Vocês conseguem manter esse espaço tão bonito, né? Tá super bem mantido aqui, tá lindo. Quem quiser visitar, tá muito bonito mesmo. Como é que vocês conseguem manter? Pronto, a gente não tem mantenedor oficial, né? De vez em quando é que aparecem algumas pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, né? E as atividades que nós temos também. E os produtos que são vendidos, uma parte fica para a gente, outra parte vai para os produtores, né? Então é assim, dessa forma que a gente se mantém. O importante é a gente gerar negócios
para todos, para o grande empresário, para o pequeno produtor, que a gente se preocupa demais, e para a gente ter essa cadeia produtiva do caju sempre atuante. Afinal de contas, o Ceará é o maior produtor de caju do Brasil e precisa manter esse título. Quer dizer, a gente tem tudo para, de repente, quem sabe, o museu se transformar num centro cultural do caju, quem sabe um dia, né? Então são diversas iniciativas para fortalecer essa cultura do caju, né? Seja ecológica, seja pelo turismo e a própria cultura arte, né, que a gente está vendo aqui. Como você se sente de fazer parte disso, de estar nessa luta? Olha, eu fico muito feliz, porque é uma luta de 14 anos, né? E quando a gente iniciou, a gente pensava que talvez não ia gerar impacto para os visitantes. Tanto gerou impacto para os visitantes, como gera impacto aos visitantes, como também gera, o principal, gera negócios para esses produtores, para essas pessoas que precisam, né? O caju é o mundo, pode ter certeza. Eu estou literalmente rodeada por caju aqui. É refrigerante, cachaça, cajuína, castanha, tem chá de caju, tem pinturas, tudo do caju. Tudo para preservar, resgatar a cultura do caju no nosso estado. O universo do caju também abriga mais outros 30 tipos de árvores frutíferas típicas da nossa região. O Moisés é de Maracanaú e veio pela primeira vez ao museu acompanhado do primo Juan Lima. Eu sempre quis conhecer porque eu estudei com a Lia, que é artista plástica, e ela sempre falava do museu. E eu terminei o curso e acabei não vindo, e quando foi hoje eu tive a oportunidade de vir. O Museu do Caju é legal, porque a gente tem coisas próximas à casa da gente. Assim, eu moro em Maracanaú, aqui é Caucaia, né? É próximo e às vezes a gente tem uma coisa, um museu, né? Um museu desse, a gente tem um lugar bacana para vir. Muitas vezes a gente deixa de vir. E é bom a gente apreciar as coisas da nossa terra, né? O caju é da nossa terra. Esse aqui é o Fuscaju, ele é responsável por levar a cultura do caju por todo o estado do Ceará. Mas não espera ele chegar até você não, vem você aqui para Caucaia conhecer o Museu do Caju, que aqui é muito massa. E quem está acompanhando o nosso programa de hoje é a artista Andréa Dalólio. Andréa, na sua opinião, qual a importância que a arte tem para uma cidade? A arte urbana, ela é muito importante, ela faz parte da história de uma cidade, porque a arte urbana ela é uma linguagem, né? E ela é uma arte que ela é feita na escala da cidade, com uma intenção que não seja vândala. E essa arte, ela muitas vezes, ela tem uma característica sociocultural, porque ela fala de uma sociedade, ela fala da cultura da sociedade, como ela também fala de limites físicos ambientais. Então a arte na escala da cidade, ela aproxima as pessoas, ela pode despertar para uma realidade socioeconômica, uma realidade política. Então, na verdade, ela fala sobre o contemporâneo, ela fala sobre as intenções do artista e da sociedade. O projeto Cidade da Gente, ele aconteceu em 2 edições em Fortaleza. Em 2017, na Cidade 2000, onde eles fizeram uma ação que pegaram várias áreas de trânsito local e de estacionamento e transformaram em uma praça, onde as pessoas ocuparam essa praça. Esse foi o primeiro projeto Cidade da Gente. Em 2018, eles fizeram uma 2ª edição, que foi no entorno do Centro Dragão do Mar. Eles começaram com a primeira etapa, que foram 15 dias, onde as vias foram fechadas, com pinturas e várias atividades proporcionadas nesse período, como bancos, cadeiras, cinema ao vivo, atividades de lazer, de cultura. E essas atividades, ela teve uma questão muito importante,
tinha um totem onde as pessoas avaliavam essa atividade. Diziam gostaram ou não gostaram. 246 pessoas responderam. E dessas 246, 230 disseram que era positivo. Foi muito bom. E quase 100% disseram sim. As ruas podem ser para pessoas e não só para carros. Então esse pensamento de cidade para pessoas foi muito integrado ao pensamento do cidade da gente. E é justamente a gente agora vê transformações no entorno da Praia de Iracema, no entorno também do próprio Dragão do Mar, de vias, onde a prioridade passa a ser do pedestre, prioridade passa a ser dos encontros de pessoas e não só dos carros. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre os livros e a cidade. Então fica por aí que a gente volta já já com as livrarias de rua. Quando queremos comprar livros, os shoppings acabam sendo o lugar. Por outro lado, as livrarias de rua têm o seu charme, história e resistência em cada página. Olha só. Sabe aquela ideia bem raiz de parar com calma, sentar, abrir um bom livro e pedir aquele cafezinho? Pronto. Aqui nessa livraria do bairro Benfica, isso é possível sim. Inclusive, os frequentadores daqui deixam de ser simples leitores e passam a fazer parte da história do local. Guarani, conta pra gente como é que nasceu a Livraria La Marca. A primeira coisa que a gente pensou na criação da livraria era da gente trazer livros que a gente não tinha acesso em outras livrarias. Então, expressão popular, Boitempo, literatura marxista, literatura paulo freireana, que a gente não encontra nas outras livrarias e até tem um pouco de dificuldade nos grandes sites. Em seguida, começamos a entender que só dar acesso aos livros não era suficiente para o que a gente queria, né? Que era contribuir para um pensamento crítico revolucionário. Criar um espaço de encontro, né, entre as pessoas, a literatura, era fundamental. Em 2018 a gente abriu, em fevereiro, a livraria onde é hoje, na Avenida da Universidade, 2475, com o espaço para café e com o espaço para livraria. Né, hoje a gente já tem um restaurante que serve almoço, janta, né, lanche. A gente tem um barzinho onde a gente tem cerveja, drink, vinho. Né, isso tudo para intermediar o encontro das pessoas com as pessoas e das pessoas com a literatura. E a inspiração para o nome? Eu sei que tem a ver com Carlos Lamarca, né? Conta pra gente também. Isso, Lamarca foi um capitão do Exército que desertou no momento do golpe militar, dele se transformar no capitão da guerrilha de esquerda. Ele é intermediado pela leitura também, pelo acesso aos livros, pela construção desse pensamento crítico que a gente sempre fala e sempre coloca no nosso ponto central do objetivo dessa empresa. Ele foi entendendo, né? Isso, ele foi construindo a perspectiva de um mundo melhor a partir da leitura. Então, o Lamarca, que é um militante também um pouco negligenciado, né? Então, quando a gente fala de Marighella, quando a gente fala de diversos outros militantes, o Lamarca é um pouco negligenciado e a gente decidiu trazer a história dele como ponto de partida da nossa empresa, né? Também como é a sua relação com a leitura, né? Já que você tem um negócio que envolve leitura, você é casada com outro dono também, vocês dois estão juntos nessa. Como é essa construção e essa relação com a leitura? Dentro dessa primeira aproximação com a universidade, a gente sempre foi militante
A gente militou, eu dentro do meu curso, ele militou no Levante Popular da Juventude, na Consulta Popular. E essa foi a nossa relação com o livro, assim. Eu, apesar de ter sido leitora antes do serviço social, foi a base curricular do serviço social, foi a teoria que eu tive acesso no serviço social que me despertou para uma relação ainda mais próxima com os livros e assim com a militância, e fez a gente chegar nesta ideia de ter a livraria, né? Entre as centenas de livros, quadros, objetos, a livraria tem sua própria identidade, o seu formato, resgatando aquela ideia de aconchego, do ler sem pressa. Miriam, o que é que te traz aqui para uma livraria de rua? Qual é o diferencial de uma livraria de shopping, por exemplo? Eu acredito que é justamente por ser de rua e por ser um local mais aconchegante, um local mais aberto, que não seja aquele ambiente fechado, aquele ambiente muito formal, digamos assim, de um shopping, onde você vai e fica naquele ambiente fechado, onde você não tem noção de tempo, de nada. E numa livraria de rua, você entra, você vê um ambiente como um todo, você vê as pessoas circulando, que as pessoas entram lá justamente porque vão procurar livros numa livraria de rua, vão querer tomar um café, vão fazer alguma coisa, e não porque está rodando no shopping. Miriam, você sabe mensurar mais ou menos assim, quanto tempo você passa aqui? Que você já me disse que vem de manhã, às vezes sai à noite. Olha, eu já cheguei uma vez aqui na livraria 10h30 da manhã e saí assim umas 9 horas da noite. Então é um ambiente que eu venho, trabalho, como eu estou de home office desde o ano passado, então é o que eu venho, trago todo o meu material de trabalho e fico aqui até algumas horas da noite. Então é esse local onde eu sinto a vontade, eu me sinto muito em casa quando eu estou aqui, eu me sinto bem confortável. A livraria de rua é uma das poucas que resistem ao tempo e à concorrência com grandes empresas mundiais de compras de livros pela internet. Tami, então vocês resolveram abrir esse negócio que antigamente era muito comum, hoje em dia não é mais tão comum, que é a livraria de rua. Hoje nós temos livrarias virtuais, né? Grandes empresas que você pode entrar em contato, num cliquezinho já pede, tem as livrarias dos shoppings também. Então, como é que vocês lidam com essa concorrência? Assim, qual você acha que é o grande diferencial e a grande percepção disso tudo? Certo, o grande diferencial da livraria sempre foi o nosso posicionamento político. A gente nunca pensou ou teve como objetivo só a venda do livro. A gente queria criar um espaço de formação crítica das pessoas. Eu acho que as nossas prateleiras são muito diferentes das prateleiras de outras livrarias, né? Porque o nosso objetivo é dar acesso a esses livros e, após dar o acesso nas nossas prateleiras, fazer com que as pessoas debatam, reflitam sobre eles, né? E aí a gente cria todo esse espaço para isso. E como já dizia o poeta, a leitura é o alimento da alma. Que possamos nos alimentar de sabedoria e ampliar os nossos horizontes sempre. E nós voltamos a fazer contato com a artista Andréa Dalólio. Andréa, nós vimos agora uma matéria super bacana sobre as livrarias de rua. Para você, como valorizar esses lugares de resistência e que ainda sobrevivem? Bem, como a gente viu na matéria anterior, né, que sobre as livrarias de rua, com essas ações que acontecem na escala da cidade, isso impacta sim na cidade. Por quê? Não só as livrarias de rua, mas a gente pode ter diversas ações que são da comunidade para a comunidade. E isso causa uma coisa que é muito importante, que é o sentimento de pertencimento, que aquele espaço também é seu. É um espaço público, é de todos, mas também é seu e a gente precisa ter essa identidade muito forte. Além de ter uma série de ações que acontecem, que são
advindas do urbanismo tático, que são táticas urbanas para se testar antes de se fazer um planejamento de uma escala maior. Então, como a gente teve no Cidade da Gente, é uma tática urbana que tem reverberações, a gente tem ruas também, que são ruas para pedestres, a gente tem essas livrarias também, né, essas estantes também na escala da cidade, que isso são táticas urbanas, né, que são testados. E se a gente tivesse uma atenção maior para esses locais e para essas ações, a gente ia se aproximar mais das pessoas. Aqui no Ceará a gente tem alguns nomes, como Nacélio Grude, como temos Zapata, Grafite Luz, Ácido. E quando a gente fala na escala do Brasil, a gente tem aí os Gêmeos, o Cobra, né? Nós temos Magmagrela, temos aí o Crânio, né? Então a gente tem realmente levado muito o nome da arte brasileira para o exterior através da arte urbana. E na escala aí internacional a gente tem nomes, né, que reverberam, né, como um dos artistas talvez mais valorizados da atualidade, que é o Banksy. Mas a gente tem o próprio Basquiat, o Keith Haring, né, que eles até hoje estão nas cidades, né, e até hoje eles estão encantando. Então, eu acho que vale a pena pesquisar, ver, porque nós temos uma produção artística na escala da cidade cearense, de altíssima qualidade, brasileira de altíssima qualidade e internacional também. Quando eu penso em urbanidade, eu me lembro logo das cidades pequenas, né, aqui do Ceará, onde a gente tem uma relação pessoal muito próxima com as pessoas da cidade. A gente observa o movimento do ir e vir, das pessoas que vão na feira, das pessoas que chegam em suas casas, porque a escala das edificações com os espaços públicos é muito próxima. Então, quando eu penso em urbanidade, é justamente isso, é de que maneira a gente percebe essas relações dentro da cidade. Quando eu penso na cidade de Fortaleza, em minhas memórias afetivas, né, a gente vai logo para a infância. E aí eu me lembro muito do caminho, né, na Avenida Duque de Caxias, que eu ia para a casa da minha avó, e eu sempre prestava atenção naquele caminho, né, nas árvores, nos fluxos, né? Quando eu chegava na casa da minha avó, muitas vezes eu subia no muro para ficar olhando esse movimento que era muito mais lento. E hoje o movimento e os fluxos de carro são completamente diferentes. Então eu tenho saudade desse tempo mais lento também. E a outra memória afetiva que eu tenho muito grande é a Praça Portugal. Porque a Praça Portugal era um espaço que eu ia para a feira com minha mãe. Me traz muito essas relações de brincadeiras de infância e de uma liberdade que a gente tinha nesses espaços públicos. Isso me traz uma saudade muito grande da liberdade e do fluxo mais lento que a cidade tinha. O nosso programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas pensar a cidade é algo que devemos fazer todos os dias. E é por isso que estamos aqui. E o nosso programa está na internet também, lá no canal da TV Diário no YouTube. Não deixem de ver. Até lá!